Quando se fala em acidente de OVNIs, Roswell, no Novo México, imediatamente vem à mente. É o mais famoso incidente de todos os tempos e marca o ano de 1947 como o primeiro da era moderna dos OVNIs. Mas poucos sabem que este não foi o primeiro incidente envolvendo OVNIs nos Estados Unidos. Outro incidente envolvendo OVNIs ocorreu 2 semanas antes no Estreito de Puget, no estado de Washington. Mas existem 2 diferenças básicas. Em Washington, 2 pessoas morreram e provas físicas foram deixadas para trás. Encontramos alguns destroços. A revista UFO Magazine é uma das principais publicações do mundo especializada em OVNIs. Durante 22 anos reuniu um arquivo incomparável contendo relatos de testemunhas, vídeos e documentos inéditos. No mundo da ufologia, 90% dos relatos são mentiras, mas cerca de 10% são a mais absoluta verdade. Em outubro de 2007, com base em novas pistas, eles reabriram as investigações. Ninguém solucionou esse caso. Da recuperação de material desconhecido, possivelmente lançado por um OVNI, a gente tem que investigar tudo. A descoberta de destroços em uma floresta remota. É um local de OVNI? Gente, vejam só. E a análise de provas recolhidas no local do acidente. Opa! Será que a gente está seguro? Existe uma explicação lógica? Ou este caso está ligado ao incidente de Roswell? A ciência explica. Ele relatou um OVNI e isso resultou num evento trágico. Pela primeira vez na TV, o que estão prestes a ver é o caso 47001, OVNIs antes de Roswell. Caçadores de OVNIs. 21 de junho de 1947. Cerca de 2 semanas antes de Roswell. Harold Dow, o filho de 15 anos, e outros 2 tripulantes estão em um barco no Estreito de Puget, próximo à ilha Maury, em Washington. É um dia comum de verão, até que às 2 da tarde tudo mudou. De repente, 6 discos metálicos em forma de rosca com 30 metros de diâmetro surgem nos céus. Uma das naves apresenta problemas. Ela se inclina de modo precário e está prestes a cair na água. Repentinamente, ela ejeta o que parecem ser dejetos metálicos incandescentes no mar e na praia. Dejetos atingem o barco de Harold, quebrando o braço do filho dele e matando o cachorro. Segundo eles, a ejeção do material aparentemente resolveu o problema. As 5 outras naves se posicionaram em torno da nave defeituosa e todas partiram silenciosamente. Harold e sua tripulação recolheram alguns destroços da água e na praia. O fato foi comunicado à polícia local. O depoimento das 4 testemunhas foi consistente, no entanto, todos já morreram. Quartel-general da equipe. Pat? Quê? Bom dia. Bom dia. Já preparou o equipamento? Quase, tá faltando. Temos um grande caso hoje. Vamos à ilha Maury. Sou Bill Burns, editor da UFO Magazine, a única revista sobre OVNIs publicada continuamente desde 1986 e investigou OVNIs há mais ou menos 20 anos. Tivemos uma boa dica sobre um caso que permanece um mistério há 60 anos na ilha Maury, no estado de Washington. Ilha Maury é o caso que iniciou a ufologia moderna. Meu nome é Pat Usker, eu sou colaborador da UFO Magazine. Meu trabalho é localizar documentos e falar com testemunhas. Ilha Maury. 2 semanas antes de Roswell, um sujeito num barco vê 6 naves. Eles jogam algo no barco dele, o filho se machuca, o cachorro morre, o barco fica danificado e temos uma pista sobre o caso. Após 60 anos, encontramos parte dos dejetos. Pela primeira vez,
Vamos analisá-los em laboratório. Eu vou precisar de fotos, dados arqueológicos e amostras. Eu quero amostras da praia, da água, do local da queda. Também quero pedaços da aeronave e amostras de terra em torno dela. Tudo que vocês trouxerem eu vou analisar. Meu nome é Ted Eckworth. Eu sou metrologista de precisão, doutor em engenharia mecânica. Eu estudo os dados, faço as análises e chego a uma conclusão objetiva. Jeff, você vai trabalhar conosco. Pat irá para a água. Você vai ajudar a coletar o material e entrevistar testemunhas. Vamos colher amostras de solo, alguns destroços e levar tudo para o laboratório. Eu sou Jeffrey Tomlinson, atualmente pesquiso biologia planetária e fenômenos geológicos. Faço pesquisas científicas. Ninguém conseguiu solucionar esse caso em 60 anos, mas nós iremos. O Estreito de Puget é um grande complexo de baías, águas rasas e ilhas que ocupam uma área de 7.200 km². A equipe irá para as águas ao sul da ilha Maury, 47 graus, 35 minutos norte, 122 graus, 46 minutos oeste, cerca de 11 quilômetros ao norte de Tacoma. A primeira tarefa é recuperar parte do material ejetado pelo OVNI. Harold Dahl descreveu o material como escória metálica e indicou o local em que o barco estava quando viu os OVNIs. Eu espero mergulhar no estreito e localizar alguns desses detritos no fundo do mar. Os detritos, ou a escória recolhida na época, foi descrita como uma pedra negra com aparência magmática e propriedades metálicas. Supunha-se que estava ligada com o sistema de propulsão do disco. Um avião com problemas ejetaria o combustível para aliviar a carga e reduzir a chance de incêndio em um pouso de emergência. Estaria o disco fazendo a mesma coisa? Acha que a água está fria? Ela parece muito fria. Uns 10 graus na superfície. O pesquisador de OVNIs Ron Million vai ajudar a equipe a investigar a área. Pat fará os mergulhos em busca dos destroços. A área de busca tem cerca de 560 metros quadrados e 18 metros de profundidade. Nós estamos perto da área em que ocorreu o incidente, e esse incidente envolveu o lançamento de algum tipo de escória da aeronave, na água e na praia. Eu vou mergulhar em busca de evidências que possam existir no fundo do mar. A escória é uma espécie de metal derretido. É basicamente o mesmo princípio da lava. Eu imagino que seja um metal líquido que foi ejetado da aeronave e agora deve ter a aparência de algum tipo de pedra. As evidências de que alguma coisa aconteceu aqui são fortes. Pode ter havido um incidente com o OVNI e talvez eu encontre alguma coisa a mais, mas não dá para saber sem verificar. A equipe investiga a teoria de que os objetos não identificados tenham sido, na verdade, simples aviões voando em formação. Tenho certeza de que não foi um avião. Não parecia um avião porque tinha forma de rosca. Ele lançou alguma coisa. Aviões não costumam fazer isso. Danificou o barco, matou o cachorro e machucou uma pessoa. O dia estava claro e as testemunhas saberiam se fosse um avião. Estou plenamente convencido de que foi um objeto não identificado. Pat imagina se os detritos ainda estarão no mesmo lugar. Já se passaram 60 anos. E eu imagino quais são as chances de ainda haver alguma escória por lá. Pat é um mergulhador com mais de 18 anos de experiência. Ele procura um material que difere da geologia local. Os detritos têm aparência de rocha magmática, superfície porosa e extremidades pontiagudas. Quer uma ajuda? Tá um gelo. É bom ver seu rosto. Alguma coisa? Eu peguei amostras de areia do fundo. E eu peguei algumas pedras que podem ser do tipo que nós estamos procurando.
Veremos. Suba, se aqueça, recupere a Isso vai temperatura ser bem do bom. corpo. Eu vi umas pedras que podem ter a ver com a escória que nós estamos procurando. Numa investigação dessas, nós não podemos ignorar nada. A seguir, este seria o material lançado por um OVNI em 1947? E outra teoria é que estavam levando escória extraterrestre. E seria possível que esses detritos tenham causado a morte de 2 oficiais enviados para investigar o avistamento dos OVNIs? Em junho de 1947, mais de 2 semanas antes do incidente em Roswell, 3 homens e um adolescente num barco viram quando um OVNI em forma de rosca, aparentemente com algum problema, lançou um material escuro pouco antes de estabilizar e partir. Com base no depoimento de Harold Dow, capitão do barco, a equipe localizou o ponto onde os detritos caíram na água. Você pegou amostras do solo? Eu achei que não ia fazer mal. Vamos classificar rapidamente. Ei. Espere um pouco. Isto aqui é muito interessante. Encaixa-se na descrição de uma lava negra. Basta olhar a superfície da coisa. A textura. Comparada com as outras amostras, esta aqui é singular. Corresponde exatamente à descrição que ouvimos. Encaixa-se no perfil. Os investigadores seguem para a praia. Para que seja feito um exame completo, a área é dividida em uma malha com quadrados de 90 centímetros de lado, começando na praia e seguindo o morro acima. Alguma coisa aí, Bill? Cristal interessante. Veja só. Eu estou procurando qualquer pedra que possa ser o subproduto de algum processo de derretimento de metal. Alguma coisa que estava tão quente que derreteu e depois de derretida foi lançada de um OVNI que tinha a forma de uma rosca e que veio parar na costa. A 90 metros da praia, Ron encontra um objeto com cerca de 35 centímetros de comprimento que se encaixa na descrição. Achei uma peça muito interessante. Eu acho que é uma escória. Teremos de examiná-la. Muito interessante. Eu achei isso mais para cima, na colina, neste local aqui. E acho que esse é o caminho que o objeto fez. Ele seguiu por aqui. O que você descobriu, Pat? Eu achei bem interessante. É meio estriado, meio deformado. Parece que escorreu, que já esteve derretido e que solidificou quando esfriou. Encontramos algumas peças na praia que parecem combinar com a escória achada no estreito de Puget. As análises vão confirmar isso ou não. Vamos falar com George Early. Ele conhece os casos. Acima de tudo, ele falou com os moradores da região. Conhece todos os detalhes dos casos. Coisas que pouca gente poderia saber apenas lendo os livros. Lá vem ele. Olha o George aí. Oi, George, puxa um tronco. Obrigado, Bill. George Early é ufólogo e morador da região noroeste do Pacífico. Ele foi chamado pela equipe porque possui um profundo conhecimento do caso e dos eventos resultantes daquele encontro. Esta é a primeira vez que ele fala publicamente sobre sua pesquisa do caso. Um homem chamado Harold Dow viu 6 roscas achatadas com cerca de 30 metros de diâmetro, com um vão de uns 8 metros. Um deles começou a lançar detritos do buraco no centro. Pareciam estar incandescentes por causa do som que produziam quando entravam em contato com a água. Acertaram o barco, o filho dele, acertaram o cão, mataram o cão. Segundo George, a história de Harold Dow chegou à Força Aérea e 2 oficiais da inteligência foram enviados para recuperar os detritos dos OVNIs. O pessoal da Força Aérea veio aqui e recebeu uma caixa de
fragmentos que eles aceitaram com relutância, mas eles a levaram. Aí o B-25 da Força Aérea partiu para onde? Hamilton. Campo Hamilton, na Califórnia. Sim, eles partiram do campo McCord e iam na direção sul a 3.000 metros. Então foi a 10.000 metros que os problemas começaram? Sim. De acordo com relatórios oficiais, em 1º de agosto de 1947, 40 dias após o incidente, Harold Dahl recebeu a visita de 2 supostos oficiais da inteligência que levaram os detritos recolhidos por ele. Os homens embarcaram em um bombardeiro B-25 que deveria levá-los de Tacoma, em Washington, até a base da Força Aérea no norte da Califórnia. O fato ocorrido minutos após a decolagem é o maior mistério do incidente da Ilha Maury. O avião havia passado por uma revisão completa 2 semanas antes, mas 20 minutos após a decolagem, ele caiu nas proximidades de Kelso, em Washington. 2 passageiros saltaram de paraquedas, mas os pilotos morreram no acidente. De acordo com a investigação oficial, o motivo da queda foi um incêndio na caixa de derivação da aeronave. No entanto, alguns ufólogos acreditam que os detritos no compartimento de carga iniciaram uma série de eventos que derrubaram o avião. Já fizemos o bastante aqui. Vamos a Kelso, é onde estão os destroços do avião. Vamos fazer uma busca, vamos procurar peças do avião, examinar a área. Quem sabe as respostas podem estar lá? Sim, vamos a Kelso. A caminho do local da queda, Pat decide passar na biblioteca para ver se os arquivos da cidade possuem alguma informação sobre o acidente. Pat, o que Olha foi só. que descobriu? Estava certo. Eu estava certo? Estava certo, hein? O verão de 47 estava repleto de discos. Os céus estavam vivos com discos voadores. Olha isso. Discos vistos em 39 estados. Nossa. Objetos misteriosos começaram a surgir nos céus quando Kenneth Arnold afirmou ter visto 9 discos voadores prateados 3 dias após o incidente na Ilha Maury. Sua história foi destaque em todo o país. 2 semanas depois, uma história maior ganhou todas as atenções. Olha só, em 7 de julho, um trio descreve discos voadores. O que eu estou tentando é achar uma relação com Roswell. Aqui, em 8 de julho, o Exército afirma que um disco foi encontrado no Novo México. O Exército afirma que um disco foi encontrado no Novo México. Vamos ver o que achamos em 1º de agosto. Onde é que a gente estava? Olha... Nossa, dá uma olhada. Está Notícia aqui. de primeira página. Isso mesmo. É, como se não bastasse, olha só isso. Eu estava checando a internet e daí eu achei um artigo do sobrinho de um dos pilotos. Uau! Sobrinho ou sobrinho neto, sei lá, do Tenente Brown, chamado Barry Fisher. Quais são as chances? Vamos ligar, tentar marcar um encontro e chamá-lo para ir ao local. A seguir, a equipe examina o local do acidente do B-25 Não resta muita coisa, mas ainda está aqui. e encontra algo inesperado. Temos alguma coisa por aqui. Em 1º de agosto de 1947, após um suposto incidente com OVNIs, 2 oficiais da inteligência embarcaram em um bombardeiro da Força Aérea para levar detritos metálicos supostamente lançados pelo OVNI até a Califórnia, onde seriam analisados. 20 minutos após a decolagem, um incêndio de origem desconhecida provocou a queda do avião. Um dos sobreviventes, que saltou de paraquedas, afirmou que o fogo era tão forte e se espalhou tão rápido que não houve como apagá-lo. Será possível que o incêndio tenha sido provocado pelo material que era levado no avião? A equipe da revista UFO Magazine decidiu examinar o local da queda do avião para tentar descobrir se o acidente estava de algum modo ligado ao avistamento do OVNI na Ilha Maury. Nós viemos da Ilha Maury até Kelso e nós estamos investigando a queda do B-25 nessa área. É um caso bastante intrigante. Terá sido uma coincidência que
houve um incidente envolvendo um OVNI e, em seguida, o acidente com os oficiais que faziam a investigação, talvez eu descubra isso hoje. É o que vamos ver. Aqui estamos. Garth! Oi, Garth É um prazer vê-lo, Como vai? Sr. Baldwin. Como vai? O arqueólogo Garth Baldwin é especialista na topografia e na história da região de Kelso. Pela primeira vez, a equipe examina o local da queda do avião. Se o relatório estiver correto, o local poderá conter detritos do OVNI. Este é o vale onde o avião caiu. A asa esquerda caiu no vale aberto, logo adiante, se vocês quiserem ir dar uma olhada. É claro. O Garth é arqueólogo e vai ajudar a gente a examinar a área. É disso que precisamos para que esta investigação seja a melhor possível. Precisamos levantar todos os fatos e temos uma pessoa para examinar os destroços. Foi neste ponto que a asa se soltou. Ela se soltou devido ao fogo do motor e o avião ficou sem a asa esquerda. E aí, em seguida, a asa caiu e com o peso do outro motor, além da trajetória, ele foi para lá. Ele quicou e foi naquela direção. O local da queda fica ali, naquelas árvores. Por volta das 2h20 da manhã, o avião vinha na direção norte-nordeste e caiu próximo ao riacho Gobel. Os destroços se espalharam num raio de 300 metros. O B-25 estava levando uma escória colhida na ilha Maury. Essa é a ligação. Se não houvesse nada na ilha, se a escória não existisse, se não houvesse um incidente, por que os oficiais estariam levando a escória no B-25? Nas semanas seguintes ao acidente, uma operação militar mobilizou 300 voluntários que recolheram grande parte dos destroços. O caso despertou a curiosidade do público porque as circunstâncias envolvendo o acidente foram divulgadas pela imprensa. O Kelsonian Tribune publicou o cerco fechado que os oficiais do exército criaram em torno do local do acidente e a proibição de fotos dos destroços aumentam a desconfiança de que o avião levava uma carga secreta. Mas alguma evidência dessa carga secreta teria ficado para trás? O avião pode ter caído por uma falha mecânica? Claro que sim. Mas também sabemos que o bombardeiro B-25 era muito difícil de pilotar. E outros fatos envolvem este caso. O que o avião levava? Qual era a natureza do material transportado? Nós precisamos analisar todas essas coisas para descobrir por que o avião caiu. Assim que iniciam os trabalhos no local, os membros da equipe enfrentam vários obstáculos. Onde estamos? Estamos quase lá. O acidente ocorreu há 60 anos. A região do impacto fica logo adiante, na pequena ravina. E o local do acidente fica numa região de mata fechada, onde a vegetação é densa e cresce rapidamente. Esse foi o centro do acidente. Ele concentrou-se nesta pequena ravina, como uma luva de beisebol pegando o avião. Pá! Por fim, o alto lençol freático torna o solo instável e os destroços podem ter sido engolidos pelo solo. Este é o ponto central do material encontrado aqui e do que foi relatado. Esta é a nossa referência central. Isto pode ser a estrutura que envolvia o motor ou a caixa protetora em volta do nariz, talvez. É alumínio de aviação. A estrutura é de um metal ferroso como aço, o que é incomum na maioria das partes de um avião. Vamos ver o que detectamos. Nós temos alguma coisa aqui, muitos destroços. Temos alguns materiais que com certeza são dos aviões da classe B. Não resta muita coisa, mas ainda estão aqui. Obviamente é um avião, existe alumínio de aviação aqui. Há estabilizadores nele, algum tipo de barra, e tem isto aqui que costuma indicar aquecimento. Algum tipo de aquecimento? É, por causa do fogo. A primeira evidência real de OVNIs pode estar debaixo dos nossos pés. Se havia alguma coisa estranha no compartimento de carga, com o impacto do acidente, o calor e o derretimento, propriedades da carga podem ter se transferido para a fuselagem do avião. Segundo o Guia de Recuperação de Evidências do Departamento de Justiça, o princípio de trocas estabelece que, quando dois objetos entram em contato, sempre haverá uma transferência de material.
Se pudermos encontrar a escória que estava no avião, aquilo que causou o incêndio que estava próximo ao local em que o fogo começou, então teremos provas concretas que ETs estavam no avião. A equipe estabelece um raio de buscas a partir do ponto central determinado por Girth. Uma lei ambiental proíbe a escavação do solo. Em vez disso, a equipe põe indicadores nos locais de interesse. Poderá surgir um determinado padrão. Eu estou mais interessado em descobrir alguma coisa que estava no avião e que fez os militares virem aqui fazer uma busca completa. Gente, vejam só. Temos borracha aqui. Isso é um isolamento ou é um pneu? As amostras serão enviadas a Los Angeles para serem testadas em busca de anomalias. Colhi umas amostras de solo. Essa daqui é ótimo. da base do acidente. Demais. E esta aqui é da margem, a 2 metros do motor. Temos muitos equipamentos que não existiam em 1947. O Exército enviou 300 pessoas para examinarem a área. Mas a tecnologia não era tão sofisticada como é atualmente. Nós temos detectores de metal mais sensíveis e radares que penetram o solo para vermos o que acontece sob a terra. Além disso, temos o Garth, que elaborou o plano para a busca. O sistema de radar de penetração de solo tem um alcance de cerca de 8 metros. Ele envia e recebe sinais, criando uma imagem tridimensional do subsolo. Rob Shaw, especialista neste tipo de radar, conduz as operações. O sistema permitirá que a equipe veja o que existe sob o solo da floresta. A única dúvida é se os destroços estavam tão quentes que pudessem se enterrar no solo a uma profundidade fora do alcance dos detectores. Depois de coletar todos os dados e gravar no disco rígido e tudo mais, qual é o passo seguinte? No fim, temos 2 arquivos. Nós entrelaçamos esses arquivos para criar uma imagem tridimensional. O radar examina a área 2 vezes. A segunda em um ângulo ligeiramente diferente. O computador então funde as 2 imagens em uma representação tridimensional do que existe sob o solo. Enquanto Rob continua mapeando o que existe sob a superfície, a equipe coleta pedaços do B-25. A seguir, a ciência responde algumas perguntas e levanta outras. O mistério permanece. E a equipe descobre que nem toda a evidência está enterrada. Parte dela está viva. Barry? A equipe da UFO Magazine examina o local de um acidente de avião próximo a Kelso, em Washington. Eles estabeleceram um perímetro e o mapearam com um radar de penetração de solo. Como nós não podemos cavar, vamos ao menos tirar uma radiografia do local. As imagens do radar não foram conclusivas devido à quantidade de vegetação e à natureza irregular do terreno. Os dados que estamos recebendo do radar, do equipamento que usamos, não são conclusivos. Na verdade, neste terreno é muito difícil movimentar o aparelho e, além disso, o solo está saturado com água. Ele não fornece a quantidade de dados de que precisamos, então ele não permite concluir muita coisa. A equipe continua as buscas no local e recebe um visitante. Olá. Você é o Pat? Barry Fisher é o sobrinho neto de Frank Brown, um dos pilotos mortos no acidente do B-25. É um prazer te conhecer. Muito obrigado. O prazer é meu. Eu lhe trouxe algumas das coisas que mencionei ao telefone. Fantástico. Uau. Algumas das fotos para você ver. Estão aqui. O seu tio? Meu tio-avô. Tio-avô. Frank Brown. Durante as pesquisas do acidente, ele descobriu algo interessante. Me explica uma coisa. O que é isso aqui? É uma coisa que descobri há 2 dias e não sei de onde veio, mas você pode ver que tem a identificação militar dele aqui. O estranho é que, embora ele tivesse o título de 2º tenente como oficial da inteligência, ele era, na verdade, um agente de contra-espionagem. Interessante.
Barry então diz algo ainda mais surpreendente. Depois que o corpo dele foi resgatado, deram a plaqueta de identificação para um homem chamado Kenneth Arnold. Ela deveria retornar às Forças Armadas ou ser entregue a um parente. Kenneth Arnold foi um dos primeiros caras a ver OVNIs sobre o Monte Rainier, mas eu não estou entendendo por que é que ele receberia a plaqueta. Harold Dow viu os OVNIs na Ilha Maury em 21 de junho de 1947. 3 dias depois, eles foram vistos novamente a 80 quilômetros de distância, desta vez por Kenneth Arnold. Seu relato do avistamento de 9 discos voadores eletrizou o país. A história foi publicada em jornais de todo o país, fazendo dele um perito extraoficial em OVNIs. 2 semanas depois, em 7 de julho de 1947, um disco voador supostamente caiu próximo a Roswell, no Novo México. Será possível que os 3 eventos estejam relacionados? Enquanto isso, Harold Dow manteve-se em silêncio sobre o que tinha visto. Quando decidiu falar, Kenneth Arnold encontrou-se com ele para comparar as experiências. Após falar com Harold, Kenneth ficou convencido que sua visão tinha sido real e que poderia ter consequências para a segurança nacional. Ele procurou a inteligência militar que enviou homens à Ilha Maury para recolher o material extraterrestre. E qual era o envolvimento do Kenneth Arnold? Por que é que ele era chamado para investigar os avistamentos de OVNIs? Depois do avistamento de Kenneth Arnold, o país enlouqueceu. Uma semana depois, o exército divulgou uma história impressionante, a história da queda de um disco voador em Roswell, no Novo México. Eles deram razão a Kenneth Arnold. Como ele já era a principal testemunha de OVNIs no país, acabou fazendo as investigações. Após a morte do Tenente Brown, sua identificação militar foi entregue a Kenneth. Quanto mais soubermos sobre a relação entre o acidente em Kelso e o caso da Ilha Maury, mais temos de nos perguntar: por que a Força Aérea enviaria 2 oficiais da contra-inteligência para investigar o caso e por que recolheram a escória? Diante da pressão, Harold Dow desmentiu a história em um depoimento ao FBI em 7 de agosto de 1947. No entanto, até a morte, ele continuou acreditando que o avistamento havia sido real. Não houve um esclarecimento e isso deixou uma espécie de vazio na família. Por isso, espero que possamos ter um pouco mais de informações com o que estão fazendo aqui. Isso é uma coisa que não existe apenas na internet ou num livro sobre OVNIs. Isso é um evento real. E independente do que o Harold Dow tenha visto, ele relatou um OVNI e isso resultou num evento muito trágico. Se a escória existe ou não é uma boa pergunta. No laboratório eu espero encontrar alguma reação com o solo, com o ambiente orgânico daqui. Precisamos encontrar uma ligação entre o material que encontramos na Ilha Maury e o material recolhido aqui em Kelso. Essa ligação física só pode ser estabelecida por meio de 2 testes. A seguir, as evidências são postas à prova. A ideia do avião ser derrubado por dejetos do OVNI é absurda? Ou é possível que eles tenham perfurado a fuselagem da aeronave? Atenção! A experiência mostra que é possível. Minha Olha nossa! isso! Em outubro de 2007, com as provas em mãos, a equipe chega ao laboratório do Dr. Sam Iogar, que irá utilizar equipamentos de última geração para determinar a causa da queda do B-25. Estamos aqui próximos a Orange County, no laboratório do Dr. Sam. Trouxemos um material de Kelso para ser analisado. Recolhemos amostras de solo para ver se existe algum material anômalo. Também trouxemos a borracha do tanque de combustível do avião. Queremos ver se uma falha mecânica, no caso a falha elétrica descrita pelos sargentos, causou a explosão do tanque e derrubou o B-25.
A equipe reencontra-se com Ted Eckworth, que estava realizando testes nas amostras coletadas na Ilha Maury. O Pat mergulhou na Ilha Maury e a maior parte das pedras que ele encontrou são como essas aqui, que são rochas sedimentares, muito comuns naquela região. Ele encontrou também uma coisa muito interessante que o deixou muito animado, que é essa amostra aqui. É bastante leve, obviamente muito diferente das rochas que encontramos naquela área. A cor e o peso... Dá para ver essas bolhas ou textura vesicular que é consistente com o que podemos encontrar no metal que foi superaquecido e também foi aerado. É uma coisa que poderia até se parecer com uma escória. Algum metal que tenha sido superaquecido e ele se liquefez e acabou caindo de algum OVNI, mas na verdade é uma rocha ígnea. É uma rocha formada pela atividade vulcânica e foi trazida para a superfície através do manto. Eu não acredito que seja escória extraterrestre. Mas eu até entendo por que o Pat suspeitou que fosse. Em busca de mais resultados, a equipe segue para o laboratório. Oi, Sam. Oi. Como vai? Muito bem. Muito bom E te você? ver. Este Como aqui vai? é o Dr. Sam Ioga. Oi. O Dr. Ioga verificará se as amostras apresentam alguma anomalia. Esta é a primeira vez que este tipo de precisão científica está sendo aplicada a uma investigação de OVNIs. Faremos análises das amostras para ver se existe algo anômalo que não pode ser explicado. Temos várias amostras de solo do local. Temos um pedaço de metal, achamos que é alumínio. E temos um pedaço de borracha, que também deve ser um fragmento do avião acidentado. A maior parte do material é identificado. É uma questão de saber se é anômalo ou se é normal. Nós fizemos uma série de testes comuns na indústria metalúrgica. Raios-X transmissivos. Vamos bombardear a amostra com luz infravermelha. Ver as vibrações moleculares. Medimos algumas difrações de raios-X. Fizemos varreduras com microscópio eletrônico. Com esse sistema, vamos passar os raios-X pelo material. Os testes que fizemos são compreensivos e são as ferramentas corretas para esse trabalho. Só precisamos ter a sorte de encontrar uma amostra que contém alguma evidência. Terminados os testes, os resultados mostram uma tendência interessante. Eu peguei uma pequena amostra da borda da peça de alumínio e a analisei pelo método da difração. E, como pode ver, esse é o padrão gerado. A amostra de alumínio acabou gerando alumínio e óxido de Sim, alumínio. estava corroída, sim. O óxido de alumínio é a combinação do alumínio com oxigênio. É uma reação química resultante da corrosão ou exposição a alta temperatura. Todos os resultados indicam que houve um grande incêndio a bordo do B-25. Isso vai contra outra teoria que aponta uma explosão no tanque de combustível como a causa da queda. Em seguida, são analisadas as amostras de solo colhidas no local do acidente. Aqui estão os padrões para as 4 amostras, perto do motor e a 5 metros de distância. Todas parecem iguais. O único detalhe é esse pico. O pico na difração deve-se à maior cristalinidade. E um dos motivos para isso ocorrer é o aquecimento. A cristalinidade das amostras confirma que o calor foi intenso e que todas elas foram afetadas. Mas a maior dúvida permanece. O que causou o incêndio que derrubou o avião? Se alguém me disser assim, pode ter havido uma faísca no avião? Tá bom, mas então me explica como é que surgiu essa faísca. É possível que essa suposta escória, por meio de uma radiação intensa ou campo magnético, tenha provocado um incêndio. Pode ser, talvez, mas eu não sei. Mas vamos realizar novos testes em laboratório. A equipe segue para o laboratório de John Tyndall, que irá demonstrar como um pedaço de escória metálica poderia exercer um efeito desastroso nos sistemas mecânicos e elétricos do B-25. Esta é uma aproximação do que aquela escória poderia ser ou parecer. E, como contém metal ferroso, ela poderia ser magnética. Temos aqui um transmissor. Como pode existir num avião, na verdade deve haver dezenas em um avião. Agora, se essa escória fosse movimentada durante o voo, é possível que um campo magnético afetasse o transmissor. Nossa! Quando o ímã se aproxima do transmissor, o interruptor falha.
Se os supostos detritos estivessem magnetizados, teriam afetado vários interruptores e mecanismos dentro do B-25. A falha em um transmissor também afetaria o sistema elétrico do avião. O B-25 tinha 120 amperes de potência para controlar tudo. Torres, motores, tudo era controlado pelos transmissores. Nós montamos aqui um dispositivo em que podemos provocar uma pane, como se um motor tivesse problemas. Então vai passar 120 amperes por um circuito de 20 amperes? Mas nesse caso, o circuito não iria aguentar, não é isso? Bom, vocês mesmos poderão julgar. Vejam. Como podem ver, o fio praticamente vaporizou. John tem outra teoria. Ele demonstrou como a escória magnetizada poderia ter afetado os sistemas mecânico e elétrico do avião. Mas será possível que a própria composição da escória tenha provocado o acidente? Agora eu vou usar um arco de solda para inflamar essa escória. Pode ter acontecido assim com o B-25. Atenção. Nossa! Uau! Essa é a escória queimando. Veja como queima. Pois é. Olha só, ela atingiria uma temperatura que perfuraria o alumínio do avião? Essa escória está queimando a uns 2.200 graus. E o alumínio derrete com quanto? 650 graus. Tá. O alumínio é um dos principais componentes da fuselagem, do revestimento e das asas de um B-25. Um incêndio de 2.200 graus no interior da estrutura seria devastador. Se houve um curto-circuito no avião e ele chegou à escória, é bem possível que tenha havido uma reação parecida com essa. Esse é o mesmo tipo de alumínio que existia na fuselagem ou nas asas ou... O mesmo alumínio. É o tipo de coisa que, na combinação certa, pode ser muito inflamável e ter uma reação bastante exotérmica. Atenção! Vejam. Minha nossa! Se o avião levasse a escória e tivesse um incêndio chegando a 2.200 graus, esse seria o resultado no casco. Esse incêndio foi diferente de um incêndio comum ou mesmo de um incêndio do combustível por causa da temperatura. Teria consumido qualquer metal e causado muitos problemas ao avião. Uma coisa é teorizar e dizer poderia ter sido isso. Outra é ver com os próprios olhos a escória inflamando. Ela pode provocar um incêndio que perfuraria o metal e levaria a um resultado como o acidente do B-25. E uma das possibilidades é que detritos extraterrestres podem ter causado o acidente. Muito bem. Voltamos do laboratório, voltamos de Kelso. Nós não pudemos escavar os destroços, mas nós conseguimos coletar muitas coisas boas e pudemos determinar que o incêndio pode ter ocorrido sim. Sabe, houve um motivo para que aquele avião tenha pegado fogo. Isso houve. Assim, todas as provas colhidas, as amostras que o Pat encontrou mergulhando foram excluídas, mas outras amostras foram levadas ao laboratório. Claro que não encontramos nenhuma prova definitiva da presença extraterrestre, mas também, por outro lado, nada excluiu essa possibilidade. Ninguém esteve lá nesses 60 anos depois que a Força Aérea limpou o local. Nós fomos lá, recolhemos e testamos os materiais, convidamos cientistas renomados para avaliar o material, reconstruímos os momentos finais do acidente do B-25. Estamos levando ciência à ufologia. A especulação vai embora, a ciência está bem aqui. Muitas amostras foram inconclusivas, mas, segundo os peritos, há sinais de atividades anômalas envolvendo o incidente na Ilha Maury e o local da queda do avião em Kelso. Talvez nunca saibamos o que realmente ocorreu, mas as testemunhas garantem que algo estranho ocorreu na Ilha Maury naquela noite de verão de 1947. Algo que causou ferimentos em algumas vítimas e deu início a uma reação em cadeia que resultou na morte de 2 pilotos. O mistério continua. No mundo da ufologia, 90% dos relatos são mentiras. Podem ser delírios, podem ser invenções descaradas ou enganos inocentes. Mas cerca de 10% são a mais absoluta verdade. Vamos encontrar porque está lá. E quando encontrarmos, vamos provar.